Se você acha que já ouviu toda a história estranha que Recife pode guardar, segura aí o que vou te contar, porque essa é daquelas que não esquecemos fácil. E já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais casos como este. Histórias que parecem lenda, mas tem registro, gente falando, notícia real. Fica comigo até o finzinho, porque tem detalhes que mudam tudo na cabeça de quem ouve. Agora respira fundo e vamos percorrer uma das noites mais sombrias e misteriosas da capital pernambucana. Era junho de 1970, quando chegava o inverno mais seco que a cidade lembrava. O bairro do Pina, com suas praias e o vai e vem do mar, era geralmente tranquilo depois do pôr do sol. Mas naquela madrugada o vento parecia mais inquieto, balançando as redes da praça vazia. O corpo de uma menina foi encontrado na faixa de areia, depois dos arrecifes que marcam o limite entre o oceano e o calçadão. Ela estava sem identificação, provavelmente entre 8 e 10 anos. O cabelo molhado grudava no rosto sujo de areia. As mãos vinham atrás das costas amarradas com uma corda velha e a única pista era um bilhete colado ao peito. Não chore por mim. O jornal local trouxe a foto da vítima, rosto infantil, mas marcado por expressão de dor, e o jornal atribuiu àquele maio de 70 o nome de Inverno da Menina Sem Nome. Sequer sabiam o nome dela, mas o rosto corria pela cidade e pela fé das pessoas que passaram a chamar a criança de Santa Esperança, porque muitos diziam que deviam rezar por ela como se fosse intercessora de silêncio e cumplicidade. Os dias seguintes foram de tensão e silêncio pesado. A polícia militar foi acionada às 3h30 por um homem que passava de bicicleta e avistou um corpo imóvel quase que como se fosse estátua sobre a areia. Cauteloso chamou reforço da delegacia local e até pesquisadores da Divisão de Homicídios de Recife foram mobilizados. No boletim inicial, constava suspeita de estrangulamento, simulações de afogamento para confundir, indícios de que ela foi levada por alguém de dentro da cidade, não apenas por visita inesperada da praia. Nos arquivos do estado de Pernambuco, noticiaram que os braços da menina estavam amarrados antes de afundar no mar, não depois, o que indicava tristeza apática e brutalidade planejada. Moradores contaram que, nas noites anteriores ao crime, viram uma moça carregando uma criança para perto da orla, mas a penumbra impedia detalhes. Um pescador falou ter testemunhado um carro estranho, escuro, estacionado fora de hora no calçadão. Era a patrulha da década de 70, modelos grandes, sem placas visíveis. Quando se aproximou para ver melhor, o carro arrancou de forma brusca. Ninguém nunca associou oficialmente o carro ao caso, mas o comentário ficou entre os vizinhos. As investigações da polícia não levaram a nada conclusivo. A menina nunca foi identificada. Desapareceram arquivos, turvaram testemunhos, e o delegado à frente, cuja carreira sempre foi respeitada nas delegacias centrais, pediu transferência poucos dias depois da repercussão do caso. Alguns dizem que recebeu ameaças por saber demais. Outros juram que ficou marcado pelo olhar daquela menina na fotografia do jornal. Nos anos seguintes, o local ganhou fama de ser lugar maldito, especialmente entre adolescentes que passavam de madrugada. Contavam histórias de quem sentia uma presença na areia, uma mão invisível que tocava o ombro, sussurros pedindo ajuda. Um professor de história local chegou a levar alunos para uma aula de campo na praia, mas a turma entrou em pânico quando ouviram passos na areia escura, como se alguém os seguisse, e fugiram correndo. A escola relatou o ocorrido como obra da imaginação juvenil, mas os rumores se espalharam mais rápido do que qualquer explicação oficial. O caso ganhou nova vida no início dos anos 2000, quando um programa sensacionalista da capital foi até Recife e fez uma reconstrução dramatizada. A atriz que interpretava a menina beijou uma cruz improvisada na praia, enquanto o apresentador dizia que o mistério jamais seria resolvido. Alguns moradores aplaudiram o reconhecimento público, outros disseram que explodiram a dor antiga da cidade, trazendo adultos de volta ao sofrimento da perda.
Então, na década seguinte, historiadores locais tentaram montar uma linha do tempo cruzando registros de desaparecimentos infantis da época. Encontraram casos coincidentes, como uma menina que desapareceu na periferia da cidade no mesmo mês, mas a polícia da época disse não haver conexão. As mães das crianças desapareceram, outras casaram e foram embora. Várias não deixaram contato. E com os arquivos desorganizados da Delegacia de Crianças e Adolescentes da década de 70, nada foi comprovado oficialmente. Nessa fase atual, grupos de mídia alternativa começaram a questionar a conduta policial. Haviam histórias de áreas periféricas ignoradas, denúncias de tráfico e violência não investigadas com o mesmo rigor. Ganhou fôlego uma teoria de que a menina sem nome poderia ter sido vítima de um crime ritual, com mobilização de silenciosos envolvidos e conivência social. Uma líder comunitária chegou a afirmar que ouviu de uma cunhada policial que houve tentativas de esconder a verdadeira história de morte violenta envolvendo gente sem brasões, mas com controle. O ponto alto da reviravolta veio em 2019, quando o jornal Estado de Pernambuco publicou uma matéria de aniversário com sobriedade insólita, reunindo depoimentos de quem era criança na época. Uma senhora com voz ainda trêmula disse que viu a menina correndo atrás da bola na orla, sendo puxada por uma mão que não era de adulto, mas parecia pesada e adulta. E que quando ela caiu na água, ela nunca mais emergiu com o olhar que deveria brilhar em socorro, só afundou em silêncio que cortou a praia inteira. Nos autos civis, não havia nada importante. Mas o Ministério Público chegou a reabrir o caso em 2021, reconhecendo falhas graves nas diligências originais. Mandaram escanear os poucos documentos que ainda existiam, mas nada novo apareceu. Décadas depois, as fotografias eram borradas, papéis se desfaziam, testemunhas idas ao cemitério para recordar eram já de memória vacilante. No início de 2024, uma caixa com documentos velhos foi achada por acaso em um prédio público, contendo um bilhete incomum assinado por alguém da equipe de investigações originais. No texto confidencial, lia-se que havia provas, depoimentos e fotos que deveriam nunca chegar à imprensa, e ele guardou tudo por sentir que aquela menina tinha um papel que transcendia crime e apontava para algo que a cidade ainda não sabia dizer. O bilhete dizia, em poucas linhas, que o caso nunca foi só policial, mas sobrenatural mesmo sem fantasmas. O documento não tinha data, assinatura ilegível e foi classificado como confidencial. Desde então, moradores falam que à noite, ouvindo o mar e o silêncio da cidade antiga, parece que a menina continua correndo na areia. E se você fechar os olhos, sente um ambiente que não é só vento, é memória que persiste, mesmo quando o tempo tenta enterrá-la com areia. Sabe me dizer se esse silêncio ainda existe? Pois eu acho que ele fala mais alto do que qualquer grito sentido nem contado. E se você leu tudo até aqui, obrigado por essa companhia que atravessa o peso da verdade. Me conta nos comentários o que você achou dessa história. E aproveita para se inscrever. Na próxima semana tem outra investigação brasileira real que ainda guarda os dentes dos dias que não queremos lembrar.